Vamos falar sobre a prática do terrorismo psicológico e chantagem emocional. Chantagem emocional é a situação em que se exerce controle sobre pessoas em relacionamentos íntimos com base em medo, obrigação e culpa. Trata-se de uma dinâmica transacional entre uma pessoa controladora e uma ou mais pessoas controladas, que leva estas a eventualmente realizarem ações contra a sua vontade. Bom, eu não sei exatamente se é contra a vontade. E isso está intimamente ligado ao vídeo anterior que eu estava falando sobre a escravidão política. Desde o seu primeiro mandato, em 2009, foi criado o hábito pelo senhor Marinaldo Rosendo de fazer as reuniões, vamos dizer assim, secretas, mas isoladas. Digamos, ele pega o pessoal da limpeza pública, conversa hoje, pega algumas pessoas da educação ou da saúde e sai separando os setores. Ele não conversa com todos ao mesmo tempo. E quando vai se aproximando a época da reeleição, ele faz acreditar que o melhor para você é que eu seja reeleito. Porque se eu não for reeleito, você vai estar desempregado. E leva a acreditar que, se isso acontecer, a culpa é daquele funcionário que não se empenhou junto à sua comunidade ou entre os seus, aquele grupo de trabalho para isso. E eu tinha falado aqui em relação a essas viagens à praia que ele faz. Sempre vai alguém ali infiltrado, vamos dizer assim, para sondar e para estar soltando o marketing. Tá vendo como o Marinaldo é um cara legal? A gente precisa de um prefeito assim para se manter, para manter esse esquema aqui nosso, tal. Então, tudo que ele vai fazendo e sempre retorna à questão do marketing pessoal, que é uma coisa que se confunde muito, né? O marketing pessoal e o marketing da prefeitura. Então, através desse terrorismo psicológico, a chantagem emocional faz-se crer quase que Marinaldo é o caminho. Sem Marinaldo, isso aqui não existe. Realmente. Aí eu volto a falar a respeito do conceito que meu amigo falou sobre a escravidão política, de que se não tivesse espaço para contratados, o que seria de Marinaldo Rosendo? Digamos que ele fosse obrigado, ao invés de contratar, fazer concurso público, preencher todas as vagas da prefeitura no concurso público. É muito mais difícil ele controlar uma pessoa que prestou o concurso público. Você sabe que o concurso público é aberto, pode vir pessoas de outros municípios, até de outros estados. É muito mais fácil do que ele controlar aqueles que ele contratou, que ele efetivamente foi, buscou e colocou, indicado por Beltrano, por fulano. Então, ele cria toda essa atmosfera de terror, de que você vai ficar desempregado, de que você não vai levar o sustento da sua família. Dessa forma. Aí veja, no mandato dele aí, ele foi abrir uma área, disse que ia fazer um parque industrial aqui, que inclusive há a grande suspeita de que algumas empresas que seriam instaladas nesse parque industrial seriam da propriedade dele. Se você for relembrar aquela lista que eu falei de empresas que estão no nome dele e da esposa dele, tinha empresa ali que teria sido aberta aqui, dele, no parque industrial. Então ele cria isso. E ele não cria isso apenas dentro do ambiente da prefeitura, com os funcionários contratados dele, não da prefeitura, dele e dos seus.
mas nas suas empresas também. Como rolava uma lenda urbana de que no tempo que ele era o todo poderoso da skin, o funcionário podia estar onde tivesse. Ou ele não bebia nada, ou ele só bebia skin. Ele não podia colocar outra marca na mesa. Rolava muito, talvez seja uma lenda urbana, acho que ele não ia forçar o pessoal a beber aquela porcaria. Quem sabe, né? Mas ele usa muito disso, dessa influência. E não só ele. Aqueles mais próximos, nós temos a divisão aí dos contratados e dos comissionados. Os comissionados são o que recebe a parte mais poupuda do dinheiro da prefeitura, com salários absurdos. Então, esses também são incutidos através da sua influência naqueles que o cercam. Digamos que eu tenho um grandão lá dentro da Secretaria de Educação, então ele vai falar com os professores contratados. Eu tenho alguém dentro da garagem, ele vai falar com o pessoal da limpeza e das pequenas obras. Eu tenho alguém na área da saúde, então vou falar com os contratados da saúde. Sempre aquela velha história. Comigo, você tem emprego. Se eu sair, você sai também. Ele usa muito isso. E ele exerce uma influência muito grande. Ele sabe muito bem como usar essa ferramenta. Como criar essa codependência. Então, o pessoal fica assim, naquela, poxa vida. Então o Marinaldo tem que estar lá. Para estar empregado, Marinaldo tem que estar lá. A mesma forma, nessa época de carnaval, que tem os barraqueiros, né? Ele conseguiu, que foi uma coisa curiosa. A esposa dele é da Secretaria de Assistência Social. Eu não preciso explicar para você qual a função da assistência social. Embora na prática você ande pelas ruas e veja que não funciona direito. Veja a quantidade de pedintes que tem em Timbaúba. Será que a assistência social não enxerga isso? Inclusive crianças nas ruas. Mas, quando foi resolver essa questão das atrações para o carnaval aqui, isso já é um outro assunto, mas já que eu entrei aqui, quando foram resolver essa questão das atrações para cá, quem resolveu não foi nem o secretário da Cultura. Não. Foi a secretária da Assistência Social. Por quê? Foi o que eu falei. A sua esposa e a sua irmã já são coisas para o futuro, os seus planos políticos, para se manter no poder. Então tudo ele tem que colocar à frente a sua esposa e a sua irmã. Isso é bem simbológico. Mas voltando à questão da chantagem emocional. Se ele, como prefeito, ele arranjasse um jeito de desenvolver a cidade para gerar empregos na cidade, no comércio, na indústria, aqui, isso não reduziria a dependência? Ou será que ele usaria isso também? Até porque ele mesmo nas suas redes sociais, ele tomou para si a ideia de que ele foi responsável pela abertura de 50 empresas no primeiro ano do seu mandato. O que é uma mentira. Ele não tem poder para isso. E outra coisa, ele não fez nada pelo município para atrair essas empresas. E tem empresa que já estava para se instalar aqui antes disso aí. Tá vendo? As coisas se confundem tanto no seu mandato que é difícil a gente manter foco num assunto. Até quando o seu Marinaldo vai usar do seu poder para causar esse terror psicológico? Para ficar chantageando os seus agregados com a ideia de que só existe emprego se ele estiver na prefeitura?